Hello, hello. Hi, guys. Doutor Thierry. Olá, Cibele. Amiga querida, que prazer estar aqui contigo. Que saudade, menina. Meu coração tá bombando aqui. Eu tô com Nossa, maripositas na barriga. o meu também. Quero Olha, pular nessa câmera, quero te dar um abraço, mas vai meu abraço virtual. eu sei, e é válido, amiga, do mesmo jeito. Super Saudade, válido. que saudade, que saudade. Olha aqui, meu coração tá contigo, Ai, amiga. que Mas delícia! gratidão pelo convite aqui, eternamente agradecida pelo convite, impossível de recusar para falar desse assunto maravilhoso. E aí? Maravilhoso, verdade. Maravilhoso. De falar Sumamente importante. muito. Vou falar um pouquinho inglês só para avisar que a live vai ser em português, né? Espanhol. É porque a menina fala tudo que é língua. Espanhol, inglês, português, bota italiano aí também, não tem problema. Mistura tudo. Vai ser uma salada de frutas hoje. Uma torre de Babel, menina, A vamos Torre de lá. Babel. So, guys, we decided to make this live in Portuguese, mix it with some Spanish because I think it's the easiest way for me and Sibel to talk about healthy relationships. And I don't know, we just decided to make this in our mother language, and I think Portuguese would be the best one, né, Sibeli? Obviamente, isso mesmo. Meu Não tem como amor, não falar em português com você, amiga, não eu tem. também. Saudade de escutar cantar, guria, saudade de tocar um violão e tu cantando. Amiga, que Ai, delícia meu Deus. nossa Tu tem adolescência noção que a nessa gente se conheceu no século passado? século. Não, amiga, não vamos falar da idade aqui, não. Não vou falar de idade aqui, não. Não, vamos deixar Não vai, quieto. a gente deixa quieto, vamos lá. E nada, não tô nem pra isso, não. A nossa idade fez a gente ser o que a gente é hoje. Não é verdade? Isso Adoro. mesmo. Envelhecer é muito bom. Não tem problema nenhum com Adoro, isso. eu também. Agora, Também, não envelhecer sei. O bem. pessoal tá. Hã? Envelhecer Claro, bem. óbvio. Tu tá como vinho, amiga. Aqui no Chile eles têm um ditado que eles falam: você tá como vinho. Amiga, você É um também. ditado. Você também. Porque... Estamos bem, então. Ai, amada, meu Deus, você tá igual. Querida, escuta, eu quero saber quantas pessoas nós temos aí. Se estão nos Aham. escutando bem. É, tô vendo a Caro Weiber, tô vendo Sabine, tô vendo aí Rafa. É, beijo grande para todo mundo. Vou tentar aqui fazer um approach o, mais, o melhor possível. Tentar Adoro. resumir esse assunto, porque é um assunto longuíssimo. Eu acho Sim. assim que toda vez que a gente fala de relacionamento, todo mundo vem à Olha a mente, Pri. Assiste, Pri. todo mundo vem à mente relações conjugais. Mas eu Sim. vou falar de todos os relacionamentos. Relacionamento de colegas, trabalho, filho, mãe, pai, amigos. E todo o tempo nós estamos nos relacionando. Nós estamos relacionando inclusivemente com nós mesmos, né? A Sim. nossa relação ela é muito importante. E quanto mais saudáveis nós somos, mais relacionamentos saudáveis temos. E a inversa também é verdadeira, né? Quanto Uhum. mais relacionamentos saudáveis temos, mais saudáveis somos. Então, Sim. assim, já foi feito um estudo ao longo de décadas com várias pessoas, onde descobriram que as pessoas, quanto mais relacionamentos saudáveis e íntimos eles tinham, mais felizes eles eram. Ou seja, a relacionamentos saudáveis está relacionado também com a felicidade. Então, por isso, é muito importante cultivar as nossas amizades e cuidar delas, né, com muito amor e respeito, regar com muito amor. Isso é muito importante poder fazer um equilíbrio na nossa vida, nessa vida agitada que a gente vive, porque nesse mundo materialista, consumista, onde a gente está sempre correndo e não temos muito tempo para estar um com os outros, é muito importante a gente parar, sabe? Eu que venho de uma cidade pequena, lá no século passado, como a gente falava, né? De um tempo onde não tinha nem shopping,
onde era uma cidade com 300 mil habitantes, era essa qualidade de estar com o outro, olhando no olho, conversando, aquele chá da tarde, aquela mesa eterna que não terminava nunca, aquilo de te fazer sentir querida, sabe? De todo Sim. mundo junto, mas junto de verdade, sem celular na mão, sem nenhuma tela na mão, sem nenhuma interrupção, simplesmente sem nenhuma... Tá bem, interrupção acho que saiu em espanhol, vamos lá. Sem outros meios que nos impedissem de estar realmente uns com os outros. Cultivar os relacionamentos é muito importante. Então, vamos ir no que é o ponto mais profundo, né? Mas também falar de relacionamentos no mundo onde há relacionamentos líquidos, como dizia Bauman, poder falar disso de uma forma tão profunda é difícil também. Eu quero trazer esse tema profundo de uma forma leve, sutil, mas não deixar de lado o ponto importante, né? Trazer aqui, deixar a gente com essa mosquinha no ouvido, sabe? Assim, tipo, inquietante, trazer que seja um assunto inquietante para a gente refletir e sair daqui pensando no que nós podemos dar de melhor de nós, incluindo eu também, né? Porque às vezes a gente não tem tempo aí para estar de verdade um com os outros. Então, para falar de relacionamentos saudáveis, eu tenho que falar de várias temáticas, né? Como amor, o respeito, o carinho, afeto, a empatia, a compaixão, autoconhecimento é muito importante. Gestão emocional, vínculos primários, os primeiros vínculos que nós tivemos lá com os nossos pais, se foi seguro, se não foi seguro, se foi inseguro, ambivalente, tudo isso implica como nós nos relacionamos hoje em dia. A nossa Sim. primeira infância, os primeiros 3 anos, determina muito como nós nos relacionamos hoje Os com as primeiros pessoas 3 adultas. anos? Os primeiros 3 3 anos. anos de vida? Ó, os primeiros 7 anos, nós formamos a personalidade. Nossa personalidade é o nosso temperamento, que é a parte herdada, e o tipo caracterológico, né? Como o Reich falava. Nós temos 5 tipos de caráter que vai relacionado com as nossas feridas emocionais. E se formam até os 7 anos. Nos primeiros 6 meses, nós formamos o primeiro vínculo, os primeiros vínculos com os nossos cuidadores primários. Então, até os 6 meses, nós podemos determinar se um bebê tem um vínculo seguro, inseguro, ambivalente, ou desorganizado com o cuidador primário, né? No caso, idealmente, teria que ser a mãe, o pai, ou um familiar próximo. E depois, esses vínculos, eles podem ser reparados até certo tempo, mas chega um momento que já não é mais reparado. Então, a nossa impronta, né, como nós configuramos a nossa impronta nos nossos primeiros relacionamentos mais importantes da nossa vida, mais significativos, são determinantes de como nós nos relacionamos na nossa vida. Por exemplo, para falar de relacionamentos saudáveis, a gente tem que falar também de relacionamentos tóxicos, né? Que está muito na moda hoje em dia. O que é um relacionamento tóxico? Uma pessoa tóxica não é aquela que reclama, não é aquela que está triste, não é aquela que está reclamando por ajuda. A pessoa tóxica é aquela que está sempre intrigando um com os outros, fazendo fofoca, criticando, julgando, dominando, controlando. Por exemplo, entre os 2 e os 4 anos, que é uma idade crucial da nossa criação, formação da personalidade, se dá, por exemplo, a ferida da traição, que é o tipo de caráter narcisista, que terminam se transformando em pessoas tóxicas, porque eles não conseguem, eles se desconectam das suas emoções e não conseguem desenvolver empatia. E a empatia ela é sumamente importante por respeito. Se nós vamos na origem da palavra respeito, por exemplo, que é respectus em latim, ela está relacionada com olhar o outro mais além de mim, mais além do meu ego. Então, para eu poder sair do ego, para eu poder sair do meu eu e poder ver o outro, ter essa empatia, é muito difícil para quem tem o tipo de caráter narcisista, para quem tem a ferida da traição. Então, essa etapa é muito importante. Sabe qual é essa etapa? A etapa da birra. Então, eu tenho aqui os meus amigos, que eu amo, que eu trabalho com os meus pacientes, com as crianças, eu trabalho até com os adultos. Você conhece, né? A película Inside Out, intensamente, divertidamente. Esse filme é incrível. Essa é a gestão emocional. O que é a gestão emocional que também está muito na moda? Gestão emocional não é a gente controlar e negar, por exemplo, a raiva.
ela é parte da gente, não tem como nós negarmos a raiva. Para nós podermos relacionar bem uns com os outros e cultivar relações saudáveis, a gente tem que, em primeiro lugar, poder reconhecer as nossas emoções e aceitá-las. Eu tenho que saber que eu estou com raiva. Eu tenho que dizer sim, eu estou com raiva. Por mais que eu medite, que eu ore, por mais que nós estemos em comunhão, a gente está longe de ser um ser iluminado, nós somos seres humanos. Então, se a gente, por orar ou por se aproximar uma espiritualidade, a gente nega essa emoção, não é que ela deixe de estar com a gente, não é que ela deixe de estar no nosso corpo. Se nós não sabemos gestionar bem a raiva, o que vai fazer? Nós vamos adoecer, né? Porque o nosso corpo ele pode adoecer fisicamente se nós não gestionamos bem as nossas emoções. Mas também estar ao lado de pessoas tóxicas, nós também adoecemos. Isso é muito importante. Eles sempre saem muito bem de um relacionamento e sempre deixam a gente muito mal. Porque esse é um approach que se dá, por exemplo, entre a ferida da rejeição, né? Aquela pessoa que tem um ego subvalorado, por exemplo, onde ele não se sente aceitado, ele não se sente rejeitado. Tudo isso, gente, é inconsciente, não é consciente, sabe? É uma coisa que não está na nossa consciência. Por isso que nós temos que fazer presente a nossa sombra. Porque enquanto nós não vemos a nossa sombra, tudo é destino, tudo é casualidade, tudo a gente vai botando culpa no outro. E, na verdade, Sim. nós somos os A protagonistas. gente não toma responsabilidade, né? A gente não take Exatamente. responsibilities. Nós temos que tomar a responsabilidade do que nos acontece, né? Nós somos os protagonistas da nossa escolha, das nossas escolhas, e nós não somos vítima de ninguém, essa é a verdade. E se fazer ou entrar nesse papel da vítima nos impede de nos ver a nós mesmos. E esse é o primeiro relacionamento, é a base de um relacionamento saudável. O amor próprio, o autoconhecimento. Claro, cada assunto que eu tô aqui pincelando daria para uma nova live. Então, assim, eu convidaria o público para botar assim, hashtag, bota aí o que quer que a gente aproxime mais para uma próxima, se a gente puder Sim. fazer, né? Sobre amor próprio, autoconhecimento, para poder também falar em profundidade nesses assuntos. Porque eu acho que tudo engloba, a gente tem que trazer a parte integral. Eu acho que isso de separar o ser humano, isso de essa polarização que nós estamos vivendo hoje, nos separa e leva nessa briga social que nós estamos vivendo hoje, que não é o que nos aproxima um dos outros, né? Isso nos está afastando, essa polarização. Dentro da política que a gente vê, as verdades dominantes, né? Quando nós queremos que as nossas verdades dominantes aprendidas lá na nossa educação, que a gente quer impor para os outros como uma verdade a ser vivida, também nos impedem de nos relacionar de forma saudável. As nossas crenças limitantes, então, é um sinfim de coisas que nós temos que ter atenção para poder nos relacionar de forma saudável, né? E dentro desse autoconhecimento e essa autogestão emocional, poder aceitar, reconhecer as emoções, para aí poder gestionar bem as emoções. Por exemplo, eu vou pegar aqui esse frasco, que não sei se já escutasse falar do frasco da calma, não sei no Brasil que nome ele tem. Por exemplo, aqui vocês estão vendo que eu boto a mão por trás e não aparece nada, né? Não aparece minha mão por trás. Porque é um frasco de vidro, simples, com purpurina, tá bom? E com água, tá? E cola. Esse frasco, ele representa muito bem o que acontece as emoções na nossa mente. Quando nós estamos com as emoções como esta emoção e esta emoção bombando no nosso corpo, além de produzir cortisol e adrenalina, CA, junta aí as sílabas e vê o que dá, a gente lesiona o nosso cérebro e o nosso corpo inteiro. Porque cortisol e adrenalina, né? Próprio, por exemplo, de situações de estresse. A briga, as discussões, né? Não ter relacionamentos saudáveis dentro do nosso lar, por exemplo, na nossa família, no nosso sistema de família, no nosso sistema laboral, dentro da nossa empresa, com o nosso chefe, com os nossos colegas de trabalho, não ter bons relacionamentos com o nosso esposo, cônjuge, namorado, faz mal para nós, porque libera cortisol, adrenalina, a gente começa a nos relacionar através do medo, da tristeza, da raiva, e isso vai fazendo mal para o nosso corpo.
E aí nós não conseguimos pensar, porque o cortisol, a adrenalina, ele bloqueia essa parte que está aqui atrás, que é a parte do córtex pré-frontal. O nosso cérebro, ele é dividido em 3 partes, né? Tem várias teorias, uns dizem triuno, outros dizem trino, uns dizem que estão um relacionado com outros. A neurociência está bem adiantada, mas na verdade que essas 3 partes do cérebro, elas estão todas interrelacionadas entre si. Eu vou tentar aproximar, porque eu não tenho aqui o cérebro comigo, o meu objeto cérebro, o meu cérebro está aqui, mas eu não tenho o meu objeto para mostrar. Eu vou tentar mostrar mais ou menos assim, tá bom? Para poder fazer entender por que a gente não consegue ter inteligência emocional, que é o mais importante para a gente ter relacionamento saudável. Nós temos a parte do sistema reptiliano, que é as partes fisiológicas, é a parte que está relacionada com os nossos, a parte fisiológica de fome, a necessidade sexual, todas as necessidades básicas do ser humano. É a parte fisiológica, o cérebro reptiliano, que compartilhamos com outros animais. Depois tem o sistema límbico, que vem aqui representando, tá bom? E isso aqui como se fosse as nozes, né? Lembra das nozes que tem um formato do cérebro? Eu não sei se eu estou falando muito rápido, gente. Vocês me chamem atenção aí se eu estiver falando muito rápido, mas está dando para captar, né? Então, aqui, está aqui, por exemplo, a amígdala. A amígdala cerebral, onde está o cérebro límbico, eu falei do cérebro reptiliano, cérebro límbico, o cérebro neocórtex, e aqui onde está o córtex pré-frontal. Quando nós estamos com essas emoções, como a raiva, a tristeza, o medo, a gente bloqueia essa parte. E isso é muito importante quando a gente está criando os filhos, entre os 2 e os 4 anos. Então, o que a gente vê na sociedade? O que eu vejo na minha consulta diariamente, né? Eu vejo adultos fazendo birra. Por quê? Porque entre os 2 e os 4 anos, que é a idade dos terríveis 2, que todo mundo sabe, isso é popularmente conhecido a nível mundial, nós, pais, muitas vezes, usamos práticas erradas, que é não ensinar a criança a gestionar as emoções. O que a gente tem que fazer quando a gente vê o outro com raiva, com medo, com triste, reclamando? Abraçar. O abraço, ele gera ocitocina. E quando a gente abraça e gera ocitocina, que é um neurotransmissor que nos gera uma sensação de bem-estar e felicidade, a gente diminui o índice do cortisol, por exemplo. Então, voltando, quando a gente bloqueia a parte do córtex pré-frontal, essa é a parte do cérebro capaz de bloquear o nosso impulso. Sabe aquele impulso, aquele desejo de falar o que vem na telha, sem filtro? Uhum. Isso aí é um neocórtex pré-frontal. Quando a pessoa não tem filtro, quando a pessoa fala sem pensar, fala palavrão, grita, maltrata, distrata o outro, desqualifica. Quando nós nos relacionamos dessa maneira, cada vez que o outro toca a nossa ferida emocional, sempre quando ele toca, isso está relacionado com esse córtex pré-frontal mal desenvolvido na primeira infância, porque o cérebro ele se desenvolve desde a gestação até os primeiros 6, 7 anos de vida. Então, ele se forma no 85 a 90% até os 6, 7 anos. E depois, na sua totalidade, mais ou menos até os 21 anos. Então a pessoa que faz isso, ela não faz por maldade, ela nem percebe o que está fazendo. Não, tudo é inconsciente. Então, assim, o que a gente tem que ter atenção para poder desenvolver esse relacionamento saudável? E para poder gestionar bem as nossas emoções, né? Não basta só com a gente ter pensamento positivo, cuidar das nossas palavras, tipo, trocar as palavras e os pensamentos. Porque se a lei da atração, se o segredo, se tudo isso funcionasse já, com 2 décadas no caminho, nós já teríamos excelente relacionamento. Eu vejo na minha consulta que o índice de divórcio, de separação, de maltrato, só aumenta, principalmente na pandemia. Então, não basta só com pensar positivo do outro, pensar positivo de nós mesmos. Nós temos que ir na gênese. Isso. Nós temos que ir na gênese do que aconteceu. Nós temos que ir na raiz. Enquanto nós não formos capazes de chegar na nossa sombra, de ver a parte escura de nós mesmos, que é super difícil e doído de ver. Né? Então, quando a gente chega nessa parte da sombra, que a gente é capaz de ver a nossa ferida emocional, nós somos capazes de ver quando a gente toca a ferida emocional do outro. Porque, para não entrar nesse círculo vicioso, porque o que acontece nos relacionamentos tóxicos? Eles se transformam num círculo vicioso. Eu toco a tua ferida e tu toca a minha ferida. Eu toco a tua ferida e tu toca a minha ferida. E a gente não se relaciona mais desde a nossa essência espiritual. A gente se relaciona desde o ego, desde a horizontalidade, desde a parte inferior, desde o nosso eu inferior.
Eu vou usar terminologia, eu vou tentar usar terminologias aqui o mais... se alguém tiver alguma dúvida sobre esses assuntos, por favor, me pergunta. Porque, por exemplo, o nível de consciência astral, tá? Porque a gente também tem que falar de níveis de consciência. Porque não é somente ver as feridas emocionais. Os níveis de consciência, por exemplo, astral, essas pessoas que não têm gestão emocional alguma, que vivem as emoções, que se desborda nas emoções, que não tem autocontrole emocional, também está relacionado com viver num nível de consciência astral. Por exemplo, uma pessoa que pensa, está sempre pensando obsessivamente, sabe? E está num nível de consciência Kamamanas. Quando a gente chega no nível de consciência Budi, por exemplo, a gente conecta com a nossa verticalidade. A gente sai do nosso ego, a gente sai das nossas feridas emocionais, a gente se cura a nós mesmos, e quando nós estamos nessa frequência, nós nos relacionamos da mesma frequência com o outro. Então, acontece muito, por exemplo, que quando a gente conhece alguém, lá aos 20 anos, 22, 23, 24, a gente está numa frequência, né, evolutiva. E aí, a outra pessoa está na mesma frequência, porque a gente atrai as pessoas segundo a nossa frequência, segundo o nosso nível evolutivo. Só que aí o que acontece com os relacionamentos? Por exemplo, vamos para um casal, né? Eu atendo muitos casais, e atendo muitos casais binacionais, de duas culturas. O que acontece? Quando eles começam a ter atritos, conflitos, um tocar a ferida emocional do outro, se vão a um terapeuta de casal, é super legal e super bonito, porque eu pego essa crise conjugal para poder potencializar, para que cada um veja a si mesmo e possa se sanar. Porque uma das funções do casal é se ver a si mesmo para poder se curar. Então, quando a gente está todo tempo culpando o outro, a gente não se enxerga. Sabe aquele velho ditado quando a gente está apontando com um dedo o outro e a gente esquece que tem três apontando para nós? É isso. Porque É o vitimismo, né? é o vitimismo. Mas a gente tem essa tendência como ser humano de reclamar, de querer culpar o outro dos nossos problemas. Por isso é importante a gente parar, ir para dentro, fazer isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Agora tu está vendo minha mão, né? Uau! É poder decantar. Isso aqui representa o nosso cérebro. Então, quando o nosso cérebro está assim e as nossas emoções se decantam, e a gente pode entrar num estado meditativo, de oração, de comunhão com a nossa essência espiritual, a gente nos liberta dos egos. Perdão, do nosso ego e dos nossos egos, do ego do cônjuge, do ego do filho, porque com os nossos filhos também ativam as nossas sombras, com os nossos pais também. Quando a gente é capaz de decantar e gestionar as nossas emoções, aí a gente é capaz de ter o autocontrole emocional. Mas isso só é capaz quando a gente começa a buscar a evolução. Então, o que acontece muitas vezes com os casais? Que um dos dois, por estar sendo tocado a ferida emocional, começa nesse trabalho evolutivo, vai para psicólogo, vai para a igreja, vai para onde seja, vai meditar, vai para cá, vai para lá, se transforma num buscador para poder ver o que está acontecendo consigo mesmo. Só que chega um momento, né? Muitas vezes eu tenho pacientes aqui individual em psicoterapia, e às vezes eu falo, a cadeira do lado está vazia, né? Tipo, a gente está aqui há 2, 3 anos trabalhando, mas eu preciso, né, que o outro também participe. Sim. Não basta somente que um dos dois faça esse busca, porque senão muda de frequência. É que nem o telefone, por exemplo. Nós estamos aqui conectados. Não sei quantas pessoas estamos conectadas. Não sei. Eu gostaria que cada um colocasse aí de que país nos está vendo, amiga. Sabe? Olha essa rede magnífica. Seria Eu já ótimo. né? Legal. Vai botando aí de que país estão, porque a gente está conectado aqui. Eu estou extremamente agradecida da internet, do Instagram, desse espaço aqui, porque a gente está se relacionando, né? Graças a isso, eu não sei quantos mil quilômetros de distância. Vamos lá, vamos voltar. Por exemplo, nós estamos aqui conectadas porque nós estamos com um número de telefone, né? A gente está conectada numa mesma rede, não é mesmo? Se eu saio do Instagram, ou tu sai do Insta, ou eu saio, só que tu não sabe que eu saí. Flórida, tem Brasil, Anusa, Oba! Flórida, Que delícia! Brasil, Nanda, Brasil. Beijo grande para todo mundo. Vamos conectar o mundo todo aí. Isso que a gente precisa, unificar, né? Conectar. Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa. Cadê? Será que o progresso, a coisa que você pode ter quase todo que você quer, rende as pessoas menos felizes?
Não entendi o que ele quis falar aqui. Pois Eu acho que é, ele misturou um espanhol com português. pode ser. Como meu espanhol não é tão bom, tem como você responder? Se você Ah, entendeu? eu não estou enxergando a pergunta. Repete para mim, por favor. Olha, tá um português espanhol aqui bem. Vai lá, É repete. do Delejo. Será que o progresso, a coisa que você pode ter quase todo que você quer, rende as pessoas menos felizes? Eu acho que esse falar que assim, que quando você cresce e você pode ter tudo aquilo que você quiser na A vida, abundância, a por abundância pode ser, abundância. A te faz abundância, pois é, infeliz? Te faz nos faz infeliz feliz? isso? É. Sim, abundância. Por exemplo, vou Depende tentar que responder tipo a de pergunta. Se eu abundância, né? responder, bota um joinha. Hã? A abundância te faz infeliz? Abundância te faz feliz? É que Infeliz. infeliz. É que É. todo mundo. É que nem relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento, todo mundo vem à mente casal, né? Mas o Uhum. relacionamento ele é amplo. A gente está sempre se relacionando com nós mesmos, com Sim, outros e também com um ser superior, né? Para quem acredita. Mas nós temos sempre essas três relações que está permanentemente com nós no nosso cotidiano. A aham, abundância, todo mundo relaciona à prosperidade financeira. Só que a abundância é quando a gente é realmente abundante. Quando nós estamos em relacionamentos felizes, quando a nossa vida é plena e abundante. A abundância, ela vem do nosso interior. Quando a gente está conectado com o nosso ser interior, com a nossa voz interior, com a nossa espiritualidade, né? Que nos conecta com o todo. O todo com nós e nós com o todo, né? Que a mim me acomoda chamar Deus, o universo, o cosmos, aham. enfim, quando nós estamos conectados nessa rede e estamos nessa plenitude, nós não dependemos mais de ninguém para nos fazermos felizes. Né? Mas isso não vem desde um ego, não vem desde de nos bastar. Nós precisamos um do outro, nós somos seres sociáveis, a gente precisa um dos outros para Sim, crescer também, para sim, nos desenvolver pessoalmente, espiritualmente, nós precisamos permanentemente estar em relações. Nós sim. crescemos com os nossos filhos, nós crescemos com o nosso cônjuge, nós crescemos com nossos pais, só que sempre e quando a gente sai do vitimismo e nos transforma em protagonistas, né? E essa abundância, num todo, vendo como um todo, né? Tudo flui. Porque, por exemplo, vou tentar ligar com o que eu estava falando antes da frequência. Por exemplo, a frequência. Quando nós estamos na mesma frequência, a gente se comunica espírito com espírito. A gente está aqui alma com alma, né? A gente está Aham. livre do ego. Eu não estou aqui na defensiva, eu não estou aqui. Porque, por exemplo, lembra quando a gente está falando do narcisista? Que eu falo do narcisista porque é bem difícil de se relacionar com esse tipo de caráter, principalmente porque eles pensam que sempre o problema é dos outros, que eles são perfeitos, mas não é porque eles se achem perfeitos. Eles apanharam tanto na infância, os pais negaram tanto quando as emoções apareciam, por exemplo, na etapa da birra, eram tão castigados pelos pais que eles bloquearam os sentimentos e as emoções para não sofrer. Então não é que Isso eles é uma tratam regra, Sibeli? Isso é uma regra? isso é um 99,9%. Por exemplo, grito, castigo, maltrato, desqualificação, além de diminuir a nossa autoestima e a nossa autoimagem, e a gente começa a procurar pessoas que nos façam também isso para nós. Porque a gente está sempre curando, entende? A gente está sempre querendo evoluir. Então a gente termina atraindo para nós nos enxergarmos a nós mesmos. Então Aham. quando a gente começa a visualizar as relações, né, como uma forma para crescer e ver o que o outro tem, o que eu posso aprender desse relacionamento, o que eu posso aprender com o meu filho, com a minha filha, com o meu pai, com a minha mãe, que ferida emocional me toca, o que eu tenho que aprender com essa amiga, com essa outra amiga, e a gente olha para si, a gente vai podendo ver essa sombra. Então, quando a gente vê a nossa parte escura, a gente já não culpa mais o outro. Claro, nós caímos na tentação. Mas aí está a possibilidade de pedir desculpa, por exemplo. Mas, por exemplo, o narcisista, ele nunca pede desculpa. Porque no dicionário dele não está a palavra nem desculpa, nem perdão. É muito difícil para ele se desculpar, porque realmente ele acha que faz tudo muito bem. E não é que... e ele sempre está na defensiva e se achando que alguém está criticando ele. Isso eu Aham. vejo muito na minha terapia,
mas não o narcisista aqui fazendo psicoterapia. Eu vejo as vítimas dos narcisistas, entende? Mas não é vítima, não, você entende o que eu estou falando? Sim, 100%. Então, quando a pessoa que está se relacionando com o narcisista vem à psicoterapia, o trabalho é magnífico. Só que aí sai daquela frequência. E aí, quando essa pessoa faz esse processo psicoterapêutico, a consciência, ele já não precisa mais daquele relacionamento tóxico. Aí ele se liberta. Então, quando a gente se sana, quando a gente se cura, a gente chega na abundância, a gente chega a ser pleno. Porque aí a gente não precisa mais de relacionamento tóxico. Porque a gente sai daquela frequência, aquela coisa, sabe? Se eu saio do Insta e tu não sabe que eu saí, ou se eu troco de telefone e tu me liga, ou vice-versa, mas eu continuo e tu não me avisa, e eu continuo te ligando, eu digo, a Carmel não tá me atendendo, né? Só que tu trocou de telefone. É isso aí. É a gente poder trocar, isso é o salto evolutivo. Isso é a gente poder sair do nosso campo de consciência, de nível de consciência astral, para poder ir para o nível de consciência Bodhi átmico, né, por exemplo. Porque o nível de consciência átmico é o amor puro. É, por exemplo, falando da figura de Jesus como um ser humano que veio aqui na Terra para nos ensinar a amar, porque nós não sabemos amar, quando a gente olha ele com essa figura como do amor incondicional, mas não um amor incondicional onde eu estou ali sofrendo e continuo sofrendo. Não é isso. Porque quando eu estou ali sofrendo num relacionamento, eu não estou me amando. E se a gente não está se amando, o amor próprio é fundamental. Porque quando a gente põe o outro em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar, o que acontece? A gente esquece da gente, a gente adoece. Então, sempre vai haver encaixes perfeitos, disfuncionais. Então, nós temos vários relacionamentos tóxicos, disfuncionais, mas que funcionam bem. Por quê? Por exemplo, a ferida da rejeição, ela é um encaixe perfeito para a ferida do narcisista. Por quê? O rejeitado, ele tem o ego subvalorado, ele não acredita nas suas potencialidades, ele não acredita na sua capacidade, ele não tem esse amor próprio, só que ele não é consciente disso. Só que aí ele se enamora e se apaixona por esses com o ego sobrevalorado, né? Que brilha por si só, que tem consciência que é maravilhoso, e aí é o encaixe perfeito. Só que aí o que acontece? Começa a acontecer dentro desse tipo de relacionamento, quando é duradouro, que, por exemplo, essa ferida emocional, ele está em primeiro lugar, em segundo lugar, ou ela, né? Em terceiro lugar, em quarto lugar, e em quinto lugar está o rejeitado. Aí chega o momento que o rejeitado para e pensa, pera, eu preciso do meu cônjuge, eu preciso do meu pai, eu preciso da minha mãe, só que eu preciso do meu filho, né? A gente nós precisamos uns dos outros. E aí a gente começa a sofrer. E aí a gente começa a entrar nesse vitimismo. Mas quando a gente para e diz, não, vou ver o que ferida emocional está me tocando essa pessoa, a gente já não culpa mais o outro. Aí a gente tem a nossa decisão, esse maravilhoso livre albedrío, livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio de poder escolher se a gente quer continuar com aquela pessoa ou não. Porque o que acontece? Por exemplo, vamos falar das 5 feridas emocionais, né? Porque eu falei de 2. Porque é um encaixe perfeito, entre aspas, né? Temos a ferida da rejeição, do abandono, da traição, da humilhação e da injustiça, né? Lise Bourbeau falava dessas 5 feridas e ela se fundamentava também nos postulados de Reich, que era do tipo caracterológico que eu comecei a mencionar, que se forma até os 7 anos. Pensa que a ferida da rejeição, ela se forma na gestação, até as primeiras horas de vida. Abandono até os 2 anos. A ferida da traição com a da humilhação, ela vai entre os 2 e os 5 anos, ela se interpõe. E está relacionado com um sinfim de fatores que daria para mais umas 3 lives. Só que aí depois vem a ferida da injustiça. Por exemplo, o triângulo amoroso, que a gente deve evitar, ele está relacionado com a ferida da injustiça, né? O triângulo amoroso, que a gente sabe que é um relacionamento tóxico, né? Se envolver com outras pessoas quando a gente está... Porque a lealdade é muito importante para um relacionamento saudável. E quando não há lealdade, fidelidade, não é problema do outro. Quando eu estou sendo infiel, não é porque o outro não está dando aquilo que eu quero. Eu estou sendo infiel porque eu não sou uma pessoa leal. Eu não sou uma pessoa fiel. Eu tenho que parar também de culpar o outro pelas coisas erradas que eu faço. Então, a nossa capacidade de poder escolher
se a gente quer continuar naquele relacionamento, quando nós tomamos essa decisão de ir aprofundar, né, nas profundezas do oceano, como eu falo, de chegar lá no mais profundo do nosso inconsciente, de chegar na nossa sombra, de poder nos enxergar, e a gente decide mesmo entrar nesse processo evolutivo, com certeza chega um momento que já certas pessoas não encaixam na nossa vida. Isso não significa que a gente não continue amando essa pessoa. Não significa isso. Porque odiar também não é parte de ser relacionamentos saudáveis. Quando nós odiamos, nós não somos saudáveis com nós mesmos. Porque odiar um outro só vai fazer mal para nós mesmos. Né? Sim. Então, a capacidade do amor, né, desse amor incondicional, do amor e respeito pelo outro, de olhar o outro, de ter simpatia, de desenvolver essa compaixão, de nos ajudar. Nós não necessitamos de ser criticados e julgados. Nós precisamos de ser acolhidos. Então, assim, eu tinha falado do cortisol e da adrenalina. Então, antes de dar espaço aí, porque eu tô na hora, eu tô voando aqui porque eu sei que a gente tem tempo, né? Nós podemos fazer a contrapartida desse cortisol, dessa adrenalina, para baixar o estresse. De que forma? Dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina. DOSE, a dose certa. Se todo dia a gente se preocupa de dar a dose certa para o nosso cérebro, para o nosso corpo, que são 4 neurotransmissores responsáveis pela nossa sensação de bem-estar e felicidade, acho que eu respondi a pergunta anterior. Que dá para nós a nossa sensação de bem-estar e felicidade, é responsável por esses 4 neurotransmissores. Sabe, Carmel, me lembrei de um caso que eu atendi há muito tempo atrás, de um menino que tinha, eu não vou dizer a idade, tá? Para respeitar aí a singularidade do paciente e paciente. Vamos lá. Ele foi em 3 psiquiatras e já estava no 5º antidepressivo. E aquilo me chamou muito a atenção. E eu comecei a estudar muito. Ele tinha 10 anos. Ele já estava no 3º ou 4º psiquiatra e já não tinha antidepressivo que ajudasse no processo de depressão dele. E como eu fui professora na faculdade de neuropsicofisiologia, eu disse, isso aqui deve estar relacionado com alguma coisa da parte química cerebral. E aí eu comecei a estudar em profundidade. Eu terminei caindo na neurociência de cheio, onde eu vi um doutor em neurociência, onde ele falava da importância da serotonina para poder fazer, por exemplo, que o antidepressivo funcione. Porque não é que o antidepressivo vai te dar serotonina. Ele vai fazer que teu impulso do teu axon passe de um ao outro do teu neurotransmissor. Ele vai fazer com que esse impulso passe, porque tem pessoas que não conseguem fazer com que esse impulso passe. Uhum. Mas eu descobri, desde essa visão, dessa teoria desse senhor, o que ele falava, né? E também de um professor que também ele é especialista em gastroenterologia, que também fala a mesma coisa, que o segundo cérebro, né, é o intestino. Então, por exemplo, nós temos que consumir alimentos que ajudem e favoreçam a produção do nosso corpo de serotonina, de ocitocina, de endorfina e de dopamina. Por exemplo, quais são os alimentos que favorecem a produção de serotonina e dopamina? Banana, abacate, sementes, ovos, qualquer tipo de carne, enfim, vamos lá, sementes de girassol, cúrcuma, curry, e um sem fim de outros, melancia, e um sem fim de outros alimentos que favorecem essa produção de dopamina, ocitocina. Outra coisa também é, por exemplo, a gente ter a capacidade de fazer planejamento, né? Por exemplo, aqui, nós estamos planejando a nossa live há alguns dias. A gente estava super emocionada. A gente aqui, quando a gente sair, a gente vai ter uma satisfação. Isso é dopamina. Uhum. Isso é super importante, porque a gente sente bem-estar, porque é dopamina no nosso cérebro. Então, quando a gente consegue cumprir com aquilo que a gente comprometeu, os nossos compromissos, quando a gente é leal com a nossa palavra, quando a gente cumpre com os nossos papéis que a gente escolhe fazer, isso é importante nos nossos relacionamentos. Isso também está relacionado. Por exemplo, quando a gente decide ser mãe, pai, ou seja por acaso, ou seja porque a gente decidiu, ou casar, ou trabalhar, qualquer tipo de papel que nós cumpramos. Saúde, querida. Qualquer tipo de papel que a gente faça, a gente tem que se comprometer. Quando a gente se compromete de corpo e alma e faz o nosso melhor, se a gente erra, a gente sai com a consciência tranquila. Porque a gente sabe que a gente deu o nosso melhor. Por quê? O que acontece muito que eu vejo na minha consulta?
por exemplo, que está muito na moda, principalmente nas megalópolis, cidades grandes, né? Essa necessidade de ser esses trabalhadores compulsivos, né? Workaholic. O workaholic, ele não deixa um espaço de tempo para a família. É uma obsessão. A vida é só o trabalho. Então, de segunda a sexta é trabalho. E não conseguem desconectar a mente sábado e domingo. Então, isso termina afetando a vida do sistema familiar. Então, eu tenho muitos pais aqui. Eu lembrei agora de um CEO que eu atendi, que chegou devastado na minha consulta. Ele ganhava incrível, era um CEO incrível, tinha uma trajetória, um currículo incrível. E ele estava devastado, porque ele não conseguia emprego, porque o currículo dele era muito elevado, né? Então, ele tinha que baixar muitos degraus para poder conseguir um emprego, e também o salário. E ele estava devastado. E o que aconteceu? Ele entregou a vida dele totalmente para o trabalho, que ele dizia para mim, eu perdi tudo, né? Ele dizia, eu perdi a minha família, eu perdi a minha mulher, eu perdi os meus filhos, eu não vi os meus filhos crescerem, porque eu estava muito preocupado em dar o melhor para eles. E, de fato, foi um dos motivos também que me impulsou a escrever junto com o pediatra, Dr. José Martins Filho. Um beijo para ele, não sei se ele está assistindo a nós, eu mandei para ele o nosso convite. O livro Criando, que depois tem na versão também em português, o Criar. E foi adaptado à cultura brasileira, o Criar. E esse livro fala sobre isso, porque nós temos que ter esse equilíbrio. Nós não podemos viver só para o trabalho, só para o filho, só para nós mesmos. A vida tem que ser um equilíbrio. Então, para a gente poder fazer essa dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina, também temos que ter esse equilíbrio do todo, desse equilíbrio emocional. Por exemplo, a ocitocina, abraço, beijo, amamentação, parto, vaginal também secreta a ocitocina, todo mundo sabe. É mesmo? Eu acho, né? Sim. Aquela dor toda. Aquela dor toda. Por isso que a gente é uma dor toda, mas a gente é capaz de amar incondicionalmente, porque a ocitocina é o hormônio do amor. Então a gente está ali naquela dor toda, pega o bebê apaixonada, né? Porque é o amor. Então, coisa. assim, ela é conhecida, a ocitocina ela é conhecida como o hormônio do amor, a dopamina, a serotonina, o hormônio da felicidade, a endorfina é um calmante natural. Por exemplo, a serotonina, a endorfina ela é liberada quando a gente está fazendo exercício físico. Por isso, quando a gente vai... a gente vai se falar, estou na academia, adoro. Isso aí, endorfina, por isso que quando sai da academia, tu sai feliz. Isso é muito importante. Então, esses 4 neurotransmissores, se a gente se ocupa de dar os dias, a gente sente bem-estar, felicidade, nós desenvolvemos o autocuidado, o amor próprio, estamos mais saudáveis e mais felizes. E quem está mais saudável, mais feliz, uma amiga minha, é capaz de entregar mais amor. E eu termino aqui para dar espaço para o povo, para ti, porque não sei, eu acho que eu Desculpa. espero ter falado. Me ligaram aqui 2 vezes, desculpa. Tranquila. Tá vendo? Entrou a Beta, ela é uma trainer, uma coach maravilhosa. Ela falou assim: adoro, realmente, ela é completamente sarada. É mesmo? Foi, né, amiga? Endorfina todo dia. Endorfina todo dia. De louco. E olha, amiga, nem me fala. Eu tô num desafio de vida que você não faz ideia. Eu corro 10 quilômetros por dia desde que eu tenho 9 anos. E aí, 10 quilômetros. E aí eu caí. Aí eu caí dia 16 de abril. Mas caí correndo a 10 quilômetros por hora. Mas literalmente me acidentei. E não consigo voltar a correr. Eu tô com um traumatologista de joelho, de mão, enfim, tá aqui. Então é uma coisa incrível, assim, porque eu tô tendo que fazer um trabalho... psicológico, né? Psicológico sumamente desafiador para poder sobrelevar essa falta dessa dose de endorfina, que eu não sei se é muito saudável também, né? Eu acho que eu já fui para outro extremo, mas eu tô acostumada. Mas não importa, a gente lê livro e ajuda também. Nesse nível seu ainda não. Mas aí é desafiador, né? É um desafio grande. Então, quando a gente está bem com nós mesmos, quando a gente está numa boa frequência, a gente atrai pessoas da mesma frequência.
E aí tudo vibra positivamente. Então, eu quero trazer a cereja do bolo. Lembra que eu falei que a gente tinha a cereja do bolo? Tô louca pra cereja desse bolo. Eu quero, antes de falar a cereja do Então, bolo, mas eu quero antes de fazer... falar do cereja, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre energia, conexão, né? Porque eu acho energia uma coisa muito séria. Eu consigo sentir demais de longe. E é incrível como isso é importante para mim. E você me explicou, você falou que dependendo da tua frequência, você vai atrair aquilo que está igual a você. Isso é Sim, muito louco. sim, mas às vezes a gente também atrai pessoas que estão em outra frequência também para nossa evolução. Porque nós estamos todos aqui, quando a gente vê que nós somos um todo, porque o todo está em nós e nós estamos no todo, e a gente é um todo. Quando a gente Aham. unificar, quando a gente parar com essa polarização, com essa separatividade de querer ser um melhor que o outro, ou de querer competir, eu só vou acreditar no feminismo quando as mulheres se ajudarem de verdade, sabe? Eu Quando também. aí eu vou acreditar de verdade. Porque quando a gente é mãe, eu não sei se te aconteceu, né? Porque tu tá em Miami, eu tô no Chile, tu tá sem família, eu também. É a gente sem rede de apoio, é um desafio permanente criar, não é mesmo? Permanente. É permanente, a gente tem que se virar em mil, né? Não, E com a rede de quantas apoio vezes já é difícil, imagina sem, né? tem, né? E quantas vezes a gente está numa praça, ou, não sei, a criança fazendo uma birra, aí chega aquela mulher maravilhosa, assim, querendo nos ajudar, e fala assim: você está fazendo tudo errado. Você, o que tem que fazer é dar-lhe umas boas, umas palmadas e resolver isso logo. Ai, meu Deus, Falei, verdade. obrigada pelo conselho, gratidão, vou tomar em consideração para a próxima. Vamos falar das energias. Então, a energia que tu sente é essa conexão interior. Quanto mais conectados nós estamos com a nossa essência espiritual, e a nossa essência espiritual está essa partícula divina maravilhosa, esse cosmos maravilhoso que está dentro de nós, não está fora, está dentro. Quando a gente entra, quando a gente encontra com nós mesmos, né, a meditação ela é maravilhosa para a serotonina, para secretar serotonina. Quando a gente medita, a gente sente prazer, e também na oração, na contemplação da natureza, também secreta serotonina. Quando a gente está contemplando a natureza, meditando, orando, a gente está conectado com essa energia maravilhosa, né? Não, Tirar o sapato. quando eu escrevo diariamente, eu sinto essa conexão muito forte. É inacreditável meditar, escrever, Então rezar. começa a escrever um livro. É uma Rápido. conexão tão absurda que eu sinto lá de cima que é bizarro, é lindo. É incrível. Sabe que agora que tu falou de escrever, eu tô agora no quinto livro que eu não tenho conseguido escrever porque eu tô com um problema na mão, né? E a minha Ah, sócia é um amor porque ela tem tido uma paciência magnífica pra gente estar fazendo em conjunto. E eu não consigo usar esse dedo, então eu tô escrevendo assim meio arcaico. E é incrível porque me acontece isso que tu tá falando quando eu tô escrevendo. Eu perco a noção do tempo, do espaço, eu não sei que dia eu tô, eu não sei nem o meu nome, eu tô totalmente conectada e peço realmente assim, Senhor, me faz um instrumento da sua obra para 100%. transmitir algo valioso, né, para a nossa humanidade, principalmente pensando nos nossos filhos, porque se nós queremos deixar uma humanidade melhor para os nossos filhos, nós temos que deixar seres humanos melhor para essa humanidade. Só assim a gente vai trocar e mudar essa energia. Porque a energia está muito densa, né? A energia Muito. está bem densa, principalmente depois dessa pandemia. E para a Concordo. gente poder se permear dessa energia, para a gente poder continuar na nossa frequência e continuar saudável no meio da tormenta, porque está em paz, como eu sempre digo, né? Está em paz e com energia e com uma boa vibe, né? Na frente lá do mar, eu adoro o Caribe. Tá lá no Caribe, né? Com um batido de coco, de frente para o mar, é fácil estar em paz. Concordo. Mas eu quero ver estar em paz no meio da tormenta. Aí é que a gente, Aí que o aí é bicho. que a gente, aí que o bicho pega. Só que isso não significa que a gente seja bom ou ruim, porque nós temos a luz e a sombra dentro de nós. Não está fora de nós. A luz e a sombra ela está dentro. A gente vê o que a gente alimenta cada dia. Todo dia a gente tem que estar fazendo um repasso para escolher a luz, para escolher estar na boa energia. E aí Aham. é quando a gente tem que fazer essas escolhas.
Porque aquilo que tu estava falando é magnífico. Quando a gente está atenta a essa energia, que tu está sentindo essa energia, e vem algo que te perturba essa energia, é realmente muito triste, porque a gente não consegue nem pensar. Lembra? Lembro. Lembra? O que acontece aqui? Aí não dá, Penso. não tem. Aí o que acontece? Por que eu uso isso aqui? Por exemplo, quando tu está lá conectada com a tua energia, vou te dar uma estratégia muito boa que eu dou para meus pacientes que eles adoram e eu uso, por isso que ele está comigo, é meu, é meu. O que é isso aqui é bom? Na verdade, é para trabalhar com meus pacientes pequenininhos, tá bom? Tá. Quando eu faço orientação parental. O que é importante para a gente ter e poder cuidar para o impulso e a raiva não tomar conta da gente? Óbvio que a gente vai cair na tentação alguma vez na vida. Se a gente está lá naquela conexão maravilhosa, escrevendo, e chega algo que nos perturbe, a gente pode decidir não entrar na sombra, decidir não entrar naquilo. Primeiro, vendo que ferida está tocando. Né? Se a gente está se sentindo injustiçado por estar sendo interrompido, por exemplo, ou seja o que for. Ou uma Posso falar mensagem uma que coisa? pode. Então, quando você sente aquela emoção, ao invés de você pôr para fora, você tem que prestar atenção nela e absorver aquilo que você está sentindo. Não, absorver não. O que Não, você tem que porque se fazer, eu então? Você tem percebe que ela está ali, você tu entende ela. sente isso, excelente pergunta, maravilhosa, maravilhosa, porque isso aí tem que ser deixado muito claro o que é gestão emocional. A inteligência emocional, lembra do CEO? Ele perdeu o Lembro. emprego porque ele se irritou tanto, ele estava tão sobrepassado com tanto trabalho no meio dessa pandemia, que ele Aham. saiu soltando os cachorros em todo mundo. Entende? Eu sei que não é para rir, né? Mas é que eu ri do soltando os cachorros, que eu lembrei desse ditado antigo. Porque Mas ele o se sentiu importante injustiçado de uma certa forma, né? pode ser que ele. Eu não posso falar detalhes, né? Porque tu sabe que tudo é segredo Lógico. aqui. Mas o que acontece? O que é importante a gestão emocional? O que é inteligência emocional? Inteligência emocional não é a gente ter total controle das nossas emoções e não expressar a raiva. Porque, por exemplo, uma dinâmica. Lembra que eu estava falando do narcisista e do rejeitado? Aham. Quando o rejeitado de querer seguir nessa dinâmica e começa a alçar a voz, o narcisista não gosta. Então, ele vai começar a provocar e vai começar a irritar o rejeitado. Porque o rejeitado, ele entra muito nessa dinâmica de amor e ódio, por exemplo. E o narcisista, ele só mostra raiva quando ele se sente criticado. Então, se tu tá com um narcisista e tu tá sempre halagando ele, motivando ele, maravilhoso, tu faz maravilhoso, tu é ótimo, tu é excelente, tu vai ter o melhor relacionamento do mundo, seja Verdade. qual seja. Então, assim, isso não é inteligência emocional. Porque aí a gente tá lá no Caribe, lembra? Então, se o narcisista tá no Caribe, tá tudo em paz. Mas se o narcisista se sente criticado ou atacado, ou se o rejeitado se sente rejeitado ou não aceitado, ou não visto ou não amado, aparece a raiva. E aí entra a raiva dos dois. E aí vira dinamita. Entende? E com o abandono, o que acontece, por exemplo, com a ferida do abandono? O abandonado, ele tem medo do abandono. Então, ele é capaz de estar num relacionamento tóxico 40, 50, 60 anos por medo a ficar só. Uau. Como Então, é que é? quando o abandonar, quem tem medo do abandono, a segunda ferida emocional, quem sente medo ao abandono, ele pode ser capaz de estar num relacionamento tóxico, se subjugar e não falar nada e se transformar no melhor marido ou na melhor esposa, ou no melhor cônjuge, no melhor mãe, ou no melhor filho, ou no melhor profissional e dar toda a sua vida naquilo ali, por medo a que o abandonem. Então, ele é capaz de estar, inclusive, num relacionamento tóxico, aceitar que o maltratem para não estar só. Por isso a importância de a gente aprender a estar só com nós mesmos. A solitude, a importância do amor próprio, de estar em solitude, de aprender a estar em solitude, de desfrutar da solitude, isso é um desafio que temos que trabalhar. E quando a gente está nessa energia que tu fala, quando a gente tem essa conexão, nós nunca estamos sozinhos. Porque se a gente está conectado com essa essência, a gente sempre está acompanhado, mas a gente está acompanhado lá com a verticalidade, com o todo.
a gente não precisa estar com outros para estar conectado, né? Sim. Logicamente que precisamos de relacionamento, mas vou responder a tua pergunta que estamos com tempo limitado. Por exemplo, para gestionar a emoção, nós temos que reconhecer, aceitar, nós temos que aceitar, sim, que a gente está com raiva, que a gente está com ódio, e o que, que a gente tem que falar? Ver que ferida emocional está tocando, porque sempre que aparece a emoção da raiva, da ira, da tristeza, do medo, está tocando na ferida emocional. Quando a gente descobre a ferida emocional que a gente tem, quando a gente nos vê e nos enxerga, é super doloroso. Tem que ser acompanhado com um bom profissional que seja especializado no assunto. É super perigoso, porque se a gente vê a ferida sem um acompanhamento emocional de alguém que saiba do assunto, é complicado. Então, quando a gente é capaz de se enxergar a nossa ferida, se a nossa ferida é rejeição, abandono, traição, humilhação, injustiça, porque a gente tem um pouco de cada uma, mas uma predominante. Tá? A única que Lise Bourbeau fala que não todo mundo tem é da humilhação. Mas as outras, ela diz que todos nós temos um pouquinho de porcentagem, uma mais predominante. Ela é ótima. Então, assim, quando a gente reconhece as nossas feridas emocionais e a gente encontra, e a gente vê a nossa sombra e se encontra com a nossa sombra e aceita a nossa sombra com amor e carinho. Porque nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos. E a gente chega e fala assim, para nós mesmos, né? Porque o que acontece? O ego é o que grita. Quem briga não é a nossa essência espiritual. Não é essa energia, é o ego. Então, quando aparece a ferida emocional e aparecem os gritos, as ameaças, os castigos, a lei do gelo, ignorar o outro, querer controlar, dominar, impedir que o outro seja ele mesmo, que é tudo parte de um relacionamento tóxico, quando isso acontece, não é a nossa essência espiritual, é o nosso ego. Então, quando a gente vê a nossa ferida emocional, a gente sai do ego e aprende a gestionar a emoção, porque a gente diz, entendi, eu tô com raiva porque eu tô me sentindo rejeitada. Então, querido ego, obrigada por querer me defender, mas não preciso, já tô velhinha, já não sou mais criança, minha criança ferida já tá saudável, já curei ela, não preciso mais dela. Porque a nossa criança ferida, para se transformar numa criança saudável, a gente tem que voltar no passado. Mas não voltar no passado para criticar os nossos pais ou criticar os nossos cuidadores primários. Para nos curar. Porque os nossos pais são seres humanos que também têm as suas próprias feridas emocionais. Sim. E a gente está aqui uns com os outros para evolução. Então, quando a gente vê a nossa ferida, a gente aprende a dominar essa raiva. Mas tem várias estratégias. Por exemplo, a respiração, a meditação. Porque o que acontece? Quando a gente respira e conta até 10, a nossa amígdala cerebral, ela tem um freio. O contar até 10 é justamente para isso. A mim, por exemplo, quando eu tô com muita raiva, Carmel, eu vou pro chuveiro. Eu vou pro chuveiro. Eu fico debaixo do chuveiro ali, orando, meditando, contando até 3.000. E às vezes nem a 3.000 funciona, daqui a pouco a gente já vai, já fala. Mas assim, eu acho interessante que quando a gente erra e peca e sai na agressividade, no grito, o que seja, porque a gente é ser humano, eu acho importante a capacidade de pedir desculpa. Né? A capacidade de pedir desculpa. E aí o outro vai ver se quer desculpar ou não, né? Lógico. E aí já entra o ressentimento. E o ressentimento não é saudável. Então, se o outro não aceita a nossa desculpa, porque está ressentido, ou porque não quer mais estar com nós, porque nós erramos, tá tudo certo. Então, o que a gente tem que fazer assim, para ir fechando? Cultivar o amor. O amor ele tem que ser regado todos os dias. Todos e o amor... E o amor, a gente ainda não conhece o amor. É assim, porque a gente ainda não sabe. Acho que falta a gente aprender, é muito difícil. Eu acho que por momentos, quando a gente está conectado, a gente sente esse amor. Mas é difícil, né? De amar o outro, ainda quando o outro está ali escarvando na nossa ferida emocional. Tem aquele ditado, né? Amar no bom é muito bom. Quero ver amar no ruim, na dificuldade. E isso é quando, de fato, você vê o amor de verdade, né? Agora eu vou te falar, quando o amor bate na tua porta, a gente sente. Sente. Não é? De verdade. Sente, é um sentimento muito maravilhoso, muito incrível. A gente sente ele quando bate na porta. E aconteceu com a gente, amiga. Oi? Aconteceu com a gente, foi amor à primeira vista. Primeira vista, tem até hoje, olha como durar, e vai durar pro resto da vida.
Não, e assim, e eu sinto que, desculpa, quando o amor vai embora, a gente tenta camuflar que o sentimento já não existe mais. Exatamente. Porque é um vício, né? É um vício, é o círculo vicioso. É o círculo vicioso. Então é difícil você aceitar que não existe mais aquele amor e você tentar buscar um amor de uma outra forma ou dentro de você mesmo, como você falou. Nós precisamos primeiro nos amar para a gente poder ter capacidade de amar alguém, né? Exatamente. Exatamente. A gente Mas acha assim, que ó, falar é tão fácil, né? Podia ser assim. a teoria ela é ótima, porque ela é muito fácil. Mas quando a gente entra em conexão, por exemplo, não é só teoria, porque quando tu tá ali na prática, escrevendo ou meditando e tu sente esse amor, é Sinto. prática. Por É, isso que tu pode falar e se transparenta nos teus olhos. É real. Por isso que a gente pode falar e conversar horas de forma profunda, íntima, porque é real. é Porque, por verdade. exemplo, quem está desconectado desse amor, o que aconteceu? Alguém falou? É a minha Alexa. Eu tenho um alarme, 8 horas da noite, fala: quero te lembrar de você rezar e ser grata. Ai, meu Deus do céu, mas a gente vai trazer a gratidão, amiga, mas a gente tem que falar da gratidão. Muito. Lembra quando falasse? Lembra quando. Olha só como a frequência ajuda, tá vendo? Essa é a frequência, a gente tá aqui É na mesma verdade. vibe. Olha a frequência, vamos lá aproveitar. A gratidão é o primeiro passo do amor também. O amor sem gratidão não tem, eles vêm junto. Quando a É, gente é grata pelo que o outro faz, quando a gente vê o que o outro faz, quando a gente consegue enxergar aquele carinho, porque, por exemplo, o que é a maior demonstração de amor? É entregar o teu tempo, né? Entregar o teu tempo concordo, sem esperar nada em câmbio. Quando a gente está concordo, ali entregando o nosso tempo, com todo amor, com todo carinho, sem esperar nada em troca. Isso é concordo. amor, né? E quanto é difícil hoje, porque essa frase tempo e dinheiro é muito complicado, porque aí não entra o espaço de estar com o outro sem Não, pensar no dinheiro. verdade. Né? Então, tem frases, tem verdades dominantes que são sociais, que às vezes nos afastam de nos permitir dar um tempo para estar com o outro, sem que se, porque E eu acho querer que a nada em maior troca, né? Sem retribuição, esperar nada, né? exatamente, é que nem o amor materno, quando a gente está ali com o filho, dando, sabe, acordando 30 É muito vezes por bom. noite, Dar e amor é aí vem muito o bom. filho, é muito bom. Aí vem o filho e te diz, mamãe, você é a melhor mamãe do mundo. A gente sabe que a gente não é, porque não existe, é que eles não conhecem outras. Ah, gostei dessa. Não existe melhor mãe do mundo, não existe, porque todo mundo é imperfeito. Mas quando a gente cuida da mamãe, eu amo você, isso não tem preço. Não Não tem tem, não. nada que É pague muito isso. gratificante. Não tem. É muito, né? Não, não tem, Então, não. isso aí, quando a gente pensa que o tempo é dinheiro, e a gente deixa de estar com os filhos para fazer o dinheiro, a gente não conhece esse amor, porque o amor verdadeiro ele nasce na relação com o outro sem ter, sem esperar nada em troca. Uma relação de verdade íntima, né? De Sim, eu entrego uma energia, você entrega a sua energia, é uma troca. Porque lógico. esse é um relacionamento saudável. Eu Uhum. entrego, você me entrega. Eu entrego, você me entrega. E nós Sim, saímos as duas felizes. Só que o verdade. que acontece num relacionamento quando ele não é saudável? Um entrega, e o outro não recebe. É desbalanceado. Não vai dar certo. Porque não é real, e eu, como terapeuta de casal, tenho que dizer que um casamento é 50-50. Não é assim. Sempre tem um que dá mais que o outro. Sempre tem um por causa das feridas emocionais. Então, quando a gente usa as feridas emocionais para crescer juntos e passa pelas crises conjugais, as crises nos fortalecem. Mas aí depende dos dois. Aí sim depende dos dois. Aí é 50-50. Porque se um quer crescer e o outro não, então sempre vai ter uma vítima e um algoz. Sim, Né? E sempre vai ter um que é o problemático. é. Né? Eu me lembro de um caso que eu tive de uma menina que vinha para cá, menina, mas uma mulher, né? Que ela chegou para mim dizendo que
ela queria fazer psicoterapia, que o marido dela tinha mostrado para ela que ela tinha muito problema. Que ela era uma pessoa muito problemática, que ela era conflitiva, que ela era... que ela era the worst. E ela chegou convencida que ela Que era the ela worst. era the worst. Que ela era pior. Ela chegou convencida que realmente... É que eu tô tá me custando porque foi uma atenção em inglês, de fato. E fazer mostrar que no fato era um fato de mostrar a ferida emocional dela, que fazia aquele jogo, aquela função disfuncional, mas sem fazer e levar uma crise conjugal, foi um trabalho muito desafiador. Muito desafiador e deu certo. Eles não se separaram, ela pôde ver a ferida emocional dele, e aí eles foram para outro terapeuta de casal, né? Porque eu não podia fazer terapia de casal, porque ela já era minha paciente. Que Foi demais. lindo o trabalho. Que demais. E é isso, Muito porque bom, a né? gente está sempre se relacionando, né? A gente está sempre se relacionando. Sempre, A relação sempre. terapeuta-paciente, ela é incrível também. Ela é incrível, ela é linda, a gente cresce com os pacientes muito demais, porque os pacientes também nos mostram a sombra. Só que para a gente não fazer a transferência, a contra-transferência, né? Isso aí eu concordo com o Freud, eu não sigo muito a linha dele, mas tem coisas que eu concordo com ele. Para a gente não fazer a contra-transferência, quando o paciente faz a transferência, a gente tem que fazer o processo psicoterapêutico. Eu já levo mais ou menos uns 14 anos de psicoterapia. É muito trabalho. E não acaba nunca, porque o autoconhecimento ele é eterno. Ele nunca termina. Quando a gente acha que está começando a conhecer a sombra, a gente está recém começando o conhecimento da sombra. É incrível o tamanho da sombra e como ela aparece assim de forma triste quando a gente menos deseja, né? Mas é aquela coisa, quando a gente acolhe de forma amorosa para aprender, quando a gente olha para o outro para dizer o que eu tenho que aprender desse relacionamento, o que eu tenho que aprender disso que eu estou sofrendo. Porque tem uma frase de Buda que eu acho magnífica. Na vida sempre vai ter problemas, na vida sempre vai ter dolores, sempre vai ter dores, né? Mas o sofrimento ele é opcional. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes, né? Não difíceis. Não. São duas coisas totalmente diferentes. A gente pode estar passando por uma situação dolorosa, mas a gente pode não sofrer nessa situação e continuar vivendo. Você observa, sente e deixa aí, né? Exatamente. Mas Isso é gestão emocional. Mas isso é gestão emocional. emocional. É muito difícil. É muito difícil, a gente sempre vai errar. A gente sempre vai cair. Mas quando a gente cair, é importante ter alguém para nos levantar. Quando a gente cai e a gente se vê rodeada de gente que te ama. Eu sempre digo que te ama de verdade, que está ali para te dar o tempo, o amor. A gente diz, eu perdi esse relacionamento, está sendo super doído, mas eu estou ganhando 5 amizades maravilhosas, estou ganhando 6 amizades que estão ali dando amor, orando, pensando pela gente, mandando mensagem de força, ligando para saber como tá. Isso é magnífico. Sempre de uma coisa triste sai algo bom. Não, se sentir amado é a melhor coisa do mundo. Ou melhor, eu diria que amar é a melhor coisa do mundo. Se sentir amado é a segunda melhor coisa do mundo. Não é? Exatamente. E a gratidão, ela é muito magnífica, né? A gratidão, ela traz abundância. Quanto mais grato a gente mais coisas boas vêm na nossa vida. Tem uma pessoa perguntando aqui, o conflito constante do ID, ego, é superego? O conflito constante, claro, porque é um conflito porque o ego, né, a gente sempre vai querer defender as nossas feridas emocionais. Quando a gente encontra com a nossa criança ferida, quando a gente vai na raiz do nosso problema e a gente encontra a nossa sombra e a gente vê as trampas do ego, como eu digo, a gente começa a submergir um pouco mais nas profundezas do oceano, lá no inconsciente, lá na sombra, lá naquela parte mais escura, e aquela parte vai se iluminando. E a gente vai crescendo. E o conflito entre o superego e o ego, ele vai diminuindo também. Porque a gente já não tem mais a necessidade de proteger o ego. É aquela coisa que o outro vem e diz assim, você é horrível. Ok. Assim, tá bom. Né?
Sou horrível, mas não sou horrível porque eu me acho maravilhosa. Não, não é porque eu tô no ego, entende? É porque dizer, eu aceito, é aquela coisa, eu aceito que você ache que eu sou horrível. E a gente Lógico, não tem como agradar todo mundo. impossível. Eu me lembro de um casal que estava há 23 anos de casado. E era um casal que eles juravam que eles se super conheciam um ao outro, porque estavam há 23 anos de casado. E foi um processo muito legal, porque durou 1 ano e meio. Ah, E foi lindo, porque no final da terapia, um deles, eu não vou dizer se foi homem ou mulher, e nem de que cultura era, porque eu atendo gente de todo mundo, né? Um deles chegou e disse assim: eu me dou conta que a gente não se conhecia e que, principalmente, eu não me conhecia. Então, essa foi assim, ótima. porque a gente está sempre projetando no outro a nossa sombra. A gente usa o outro de espelho. Pois Quando é, a já gente trouxe pra mim critica e aqui, ó. julga o outro, quando a gente diz para o outro, ah, tu é egoísta, tu é aqui, tu é ali, é a Criticar nós, você, né? é a nós, é a nós. Então, isso é muito importante. Quando a gente diz, epa, pera, eu estou julgando, criticando isso, o que que isso está dentro de mim? Né? O que Sim, está ressoando na minha sombra? Quando aparece a raiva, a gente usa ela e solta o superego, e solta essa necessidade de defender o ego, a gente deixa a sombra aparecer sem medo de ser feliz, aham, e a é. gente se aceita como é, a aceitação Acabou. começa por nós mesmos. Acabou. É verdade. Porque aí a Concordo. gente diz, desculpa, sou egoísta, vou trabalhar no egoísmo. É, Vou aproveitar para trabalhar no egoísmo. Vou aproveitar. é verdade. Então, acho que E tem defeitos que a gente não precisa também trabalhar. Porque tem defeitos que a gente tem que nos ajudou a chegar onde a gente chegou. sim, verdade. Eu, por exemplo, devo ter vários. Eu tenho milhões. Ai, ai. Oh, meu amor, que coisa boa. Coisa boa, não? Será que tem mais pergunta? Tem aqui, ó, uma Ó, porta se fecha para que outras se abram. sempre, 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 sempre. né? Também concordo demais com isso. E a cada dia eu tenho percebido isso mais e mais e mais. É inacreditável. Sendo que a gente fica tão apegada àquela porta que a gente Que a não gente quer tem fechar. medo de entrar na outra. Pois é, a gente não quer fechar aquela porta com medo de abrir uma outra. Ou então com medo de achar que outras não vão se abrir. E elas se abrem. É Exatamente. inacreditável. Exatamente. Ó, a Nanda Félix quer saber cadê a cereja, dona Cibele? A cereja do bolo, adoro. Cadê a Já estava cereja? Tô com a esquecendo minha cereja dela. aqui, ó. Então, a cereja. A gente deu uma comentada, umas pinceladas, mas vamos lá. Quando entre nós, quanto eu e tu, quanto eu e a minha filha, eu e meu filho, eu e minha mãe, eu e meu pai, eu e quem seja, meu pai que já em paz descanse, um beijo para o céu, já faz mais de 1 ano que ele partiu. É, quando a gente está conectado com nossa essência e com o todo, e a gente sente esse todo, e entre nós a gente flui esse todo, a gente sente entre nós esse todo, que a mim me acomoda chamar Deus. Tem pessoas que gostam de chamar de universo, cosmos, eu gosto de chamar de Deus. Quando num relacionamento, seja qual seja, tem um terceiro nó, que é Deus, quando entre nós está o Deus, não tem ego, não tem superego, não tem ferida emocional que ganhe, porque quando tem Deus, nada é contra Deus. Lindo. Concordo com você 100%. Ai, amiga, eu quero Essa chorar. cereza do bolo. Você é. Então, Sério, eu eu tenho muito também, orgulho amiga, de ser fico sua muito amiga, de feliz de poder estar te aqui chamar de contigo. amiga. Eu também, amada, assim, aquela coisa Não, e sempre outra com um coisa, ver a Kit sua Kat em evolução. honor a você. Hã? Kit Kat, vou te contar aqui, ó. Olha o segredinho, vou te contar. Você falou de Kit E Kat. quando eu escuto alguém cantando, eu digo, meu Deus, eu tô com saudade da Olha voz o da que tem aqui na minha Carmel. vida. Olha o que tem aqui na minha frente depois da live. Um Kit Kat Amiga, e um a Lindt. gente. Não, Tá? era bom demais, né? Era uma Aquela etapa delícia. era bom demais, né? A gente Nos- comia, Não, era eu feliz. sempre aprendi muito com você, né, amiga? Você sempre foi assim, extremamente mais evoluída. Ai, meu Deus, para. É Você olha isso verdade. porque você também é. Você não Nossa, teria como ver, a meu. gente vê o do outro que é teu, amor.
É E nosso. ver assim, a sua evolução, o quanto você... Meu Deus, amiga, eu te admiro assim profundamente. De E verdade. bem, e bem, e bem. A nossa amizade Incrível. aqui foi amor à primeira vista sempre. Verdade. Sempre tu tá nos meus pensamentos. E te reencontrar, eu agradeço demais às redes sociais. Eu tenho Ah, meus certos conflitos aí amém. com as redes sociais. Tá vendo que ela serve para alguma coisa também? Né? Para coisa boa? É, mas a gente tem que saber bem usar, porque ela também está Exato. afetando os nossos relacionamentos saudáveis. Sim, pois é. Isso é outra coisa que a gente pode Eu falar trabalho depois muito com isso, sobre rede sim. social e O uso. o uso. Eu fiz uma live sobre o uso de telas digitais conscientes, está em espanhol, mas a gente pode fazer uma em português. Devemos. Eu De acho que a gente fato, pode no deixar livro até para Criar o está um próximo. estudo que eu fiz. Sim, eu acho que depois que a gente acabar a live aqui agora, eu vou deixar embaixo nos comentários para quem quiser sugerir a próxima live, o próximo tema. A gente pode abordar várias coisas, gente. Eu tô com essa pessoa aqui, essa Sibeli é maravilhosa. Além dela ser Anel, você é terapeuta, maravilhosa. terapeuta, psicóloga, psicanalista, escritora, conferencista, ela é tudo essa mulher. Num Ai, meu pacote. Deus, assim eu vou ficar com. A bochecha vai ficar vermelha. Fica porque é merecido, é mérito seu. Você é maravilhosa mesmo. Amada, amada. E você reconhece que está tudo dentro de ti. Quando você escrever aí, começa a fazer o livro. Conta a sua Ah, história, conta tudo aí, do jeito que for isso aí. Porque todos nós temos um grão de areia para portar nesse mundo. Todos nós verdade, temos a nossa missão aqui. E quando a gente está conectado com a essência, a gente conecta com essa missão de vida. Isso é magnífico. concordo. E aí a gente entende, até porque a gente tropeça e cai. Lembra que eu te contei que eu caí? Eu já Lembro. entendi a missão da minha vida, porque eu caí. Eu também já Aí, entendi algumas das quedas que eu levei. exatamente. Quando a gente espera só um pouquinho, para que eu caí? Sem se sentir vítima. Quando a gente para de tentar achar o porquê e ficar É, chorando, eu caí, eu não vou mais poder correr e vou ficar ali chorando na cama, não vai me ajudar. Eu entendo quem tá assim tem que buscar ajuda urgente. Mas ó, eu também busquei ajuda para entender o para quê. eu aprendi uma coisa, quando a gente passa de ser a vítima para ser o protagonista da nossa vida, a gente evolui, cresce tanto, que é algo Demais, absurdo. demais, Demais, é demais. demais. E aí a gente avança, mas quando a gente retrocede, a gente, opa, tô retrocedendo, a consciência fica mais ampla. Olha o que a Roberta está falando. Depois você agradece. Valeu muito a pena aquela queda, verdade? A gente agradece Valeu. depois. Só depois que a gente percebe por Exato. que a gente caiu e quão maravilhoso foi aquilo pra gente, né? Sim, sim. Ainda que dói. A dor é Ainda. inevitável, né? Dói ainda, não consigo fazer certos movimentos, mas o sofrimento é opcional. Quando eu olho para a queda, eu digo obrigada, gratidão por essa queda, porque essa queda me fez ver muitas coisas que eu não estava vendo. É. Hoje eu falei com uma pessoa que entrou na minha vida recentemente agora, uma pessoa maravilhosa, que ele falou assim, a gente aprende ou na dor ou no amor. Acabou. Acabou, Uma pessoa muito exatamente. E a gente sábia. escolhe, e a gente escolhe. É, E a gente pode escolher aprender pelo amor. Depende de nós. é, Depende de nós. verdade. E eu acho que quando a gente entra nesse caminho evolutivo, a gente vai ficando com essa perspicácia também, e o universo vai traindo gente, trazendo gente, não traindo, traindo em português, então. Vai trazendo gente para a nossa vida que vai somando, né? E a gente vai É, aprendendo pelo amor. Porque esses verdade. são os relacionamentos saudáveis. O relacionamento saudável, ele soma para ambos lados. É, Aí a gente pode ficar aqui falando de relacionamentos saudáveis a vida toda, porque é um tema a muito vida amplo. inteira. Para! Amiga, antes da gente encerrar, fica paradinha, faz uma pose, porque as capas das minhas Ai, lives meu foram Deus, eu horríveis. não consigo me enxergar porque eu só vejo os comentários. Você tá linda. Vamos lá. Você Ai, eu conta tô... até 5 paradinha. Eu acho que deu. Eu? Pra que é Deu. isso, amiga? Porque eu não sei. Porque pra gente colocar uma capa bonitinha no nosso vídeo, né, amor? Porque as outras era eu rindo, a outra pessoa com cara feia, olho fechado, não colava. Amiga, tu sabe que eu com as câmeras a gente não se entende? Amiga, não fala isso, que a senhora entendia muito com as câmeras. Não jogue fora você passar Olha, de ninguém modelo muito acredita. formosa, não.
Mas, amiga, ninguém acredita que cada vez que eu estava na frente de uma câmera, o que eu passava e o que eu sofria. Mas Aí dizia, fazia "Ai, que muito bem foto mais feito. linda." Aí eu dizia, minha filha, mas não tá dando. Mas fazia muito bem feito. Mas eu precisava de aquilo ali para estar aqui, viu? Olha aí, tá vendo? Tá Tá vendo? vendo? Às vezes a gente tem que fazer algo que não é a nossa missão para chegar na nossa missão. É, verdade. Mas com ética, né? Não Sempre. é que o fim justifica os meios, com ética, com moral. A gente pode Lógico. passar por um caminho das trevas sem ser das trevas, né? Como eu digo. Concordo. Uhum. Então, essa Ai, vida é feita de escolhas. E as consequências a gente vai vivendo no caminho, né? Tudo que a gente está vivendo hoje é consequência do que a gente fez ontem. Então, se a gente não está gostando do que a gente está vivendo hoje, a gente tem que começar a mudar nós mesmos do que a gente está fazendo para ter outros resultados. Eu acho que com essa frase eu fecho. O meu... então tá. Minha Eu não linda, sei se você quer obrigada. fechar com a sua frase. Se alguém tem Não, alguma coisa para comentar, falar. bem, eu acho que a última que falou foi realmente a Beta falando isso, que quando você cai, né, depois você agradece. E eu vou deixar aberto embaixo nos comentários para a gente saber Agradeço. qual que vai ser o próximo tema que a gente pode abordar, porque essa pessoa aqui é um livro de informações, é um Google É muito ambulante, livre na cabeça. é um Google vivo em pessoa. Ai, meu Deus. Né? A Pois é, Vanessa amiga. Barbosa, um beijo, Vanessa. Gratidão a todos que mandaram coração, beijo, comentários. Beijo grande, gratidão a todos que participaram, os que vão ver, os que virão, né, a ver. Com E que certeza. seja aí um grãozinho de areia para todos nós. Amém, Vou amiga. escutar depois que eu também aprendo com as coisas que a gente fala, eu também aprendo, né? Eu vou Também escutar leio todos meus os livros dias. e tento botar em prática. Eu vou escutar o tempo inteiro. Ai, amada, te amo. Também, Beijo, linda. beijo, beijo para Fica todo com mundo. Deus. Que E mais vocês uma tenham uma vez, ótima obrigada por noite. tirar esse tempo seu tão valioso para Gratidão compartilhar pelo teu o seu tempo, gratidão pelo knowledge. teu espaço, amiga. Eu estou no teu espaço, gratidão por ele. Imagina, gratidão Beijão, te amo sempre. Um beijo também. grande, grande, grande no Muito. coração. Um beijo. Saudade demais. Beijo, beijo para todos. Um beijo, gratidão. Corta. Eu não quero cortar nem tu. Corta Nem tu, eu, não corto quero nem eu. desligar aqui. Ó, um beijo. Beijo. Fica com Deus, princesa. Beijo também, Beijo. amada. Beijo.